Salmo 23. Quem encontrou pode dizer, achei. Quem não encontrou, me ajude. É só abrir no meio da Bíblia. Salmo 23. Leiamos todos juntos este maravilhoso texto da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração enquanto você ouve a exposição da palavra nesta manhã, para que você tenha um encontro vivo e pessoal com Jesus. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã, ó Deus eterno. Abençoa ricamente a nossa vida. Ó Deus maravilhoso, nós não merecemos nada de Ti. A Tua palavra diz, Senhor, se observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas a Tua palavra diz que contigo está o perdão, para que Te temam. Pai, fala conosco nessa manhã. O ano está começando. Nós temos muitos desafios diante de nós. Alguns deles sentimos que é maior até do que a nossa própria capacidade. E nós precisamos do Senhor. Nós precisamos conhecer-te mais. Então, Deus, brilha o resplendor da tua glória na face de Cristo e deixa-nos contemplar com os olhos da fé nesta manhã, para que te conheçamos mais. Enche-nos do Espírito Santo enquanto ouvimos as Escrituras. Sê tu nosso pastor, nosso anfitrião, nosso companheiro neste ano que se inicia. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em Ti. Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em Ti. Assim começa, queridos irmãos e irmãs, um dos livros mais belos dos primeiros séculos da igreja cristã, escrito pelo grande Agostinho de Hipona. Ele diz que nós fomos criados para a glória de Deus. E o nosso coração não pode ter paz, não pode ter tranquilidade, não pode ter repouso seguro, se não descansar num relacionamento íntimo, vivo e pessoal com o Senhor. Moisés, depois de um momento de um grande conflito, quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir o que quisesse, pediu, Senhor, te rogo que me mostres a tua glória. O que você vai pedir para Deus em 2023? Se eu pudesse fazer só um pedido ao Senhor, nesse ano que se inicia, agora nós vamos pegar voo, né?
Se eu pudesse fazer ao Senhor só um pedido, nesse ano que se inicia, eu pediria: Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Eu quero conhecer-te mais. Sabem por quê, meus queridos irmãos e irmãs? Porque a maior bênção que o homem pode ter é conhecer a Deus, é contemplar a glória de Deus refletida na face de Cristo com os olhos da fé, por causa da grande salvação que Deus nos deu por intermédio do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor vai nos dar nesta manhã, na exposição deste salmo, a bênção de conhecê-lo mais. Esse salmo foi composto por aquele homem chamado homem segundo o coração de Deus. Davi, que enfrentou inúmeras vicissitudes em sua vida, desde a sua adolescência, na sua juventude, na sua idade adulta, em todas elas Deus lhe deu grande vitória. E até nos seus pecados Deus o confrontou e o humilhou bastante, mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. E usado por Deus, compôs este salmo maravilhoso, que é um dos textos mais belos da história da humanidade. E provavelmente, depois de João 3,16, o texto mais conhecido das Sagradas Escrituras. E para que entremos logo no texto por causa do tempo. O tema da mensagem desta manhã é: conheça ao Senhor. Conheça ao Senhor. Neste salmo maravilhoso, o rei Davi nos apresenta o Senhor como pastor, como anfitrião e como companheiro. E nessa manhã, então, o Senhor quer brilhar a glória de Deus na face de Cristo diante dos nossos olhos. Minha oração é que o Senhor retire toda a venda dos teus olhos, que o Senhor lave o seu coração pecaminoso com o sangue de Cristo, e que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós, para que nós tenhamos a bênção de, iluminados pelo seu Espírito Santo, por meio da exposição da sua santa palavra, conhecê-lo mais. O imperativo da mensagem é: conheça ao Senhor. Talvez você me diga: pastor, por que conhecer o Senhor? Em primeiro lugar, porque Ele é o nosso pastor. Por que conhecer ao Senhor? Em primeiro lugar, porque Ele é o nosso pastor. Ao apresentar o Senhor como nosso pastor, Davi mostra que o Senhor é o nosso sustentador, é o nosso guia, é o nosso defensor. Ele começa dizendo: Yahvé, o Senhor. Yahvé aqui, amados irmãos, é o inominável nome de Deus. É eu sou o que sou. Esse é o nome que não poderia ser tomado em vão. O grande eu sou. Esse nome significa que Deus é eterno, que Deus é infinito, que Deus é imutável, que Deus é autoexistente. Ontem Deus é o mesmo, hoje Ele é, amanhã Ele é. Ele é imutável, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é autoexistente. Mas esse é o nome com o qual Deus se revela a Moisés, para salvar o seu povo da escravidão no Egito. Então Yahvé significa que Ele é Salvador. Além de ser esse Deus eterno, infinito, imutável, incomparável Deus, Ele é o Deus que me ama e o Deus que me salva. E por essa razão, Davi, por confiar neste grande Deus maravilhoso, diz para nós que Deus, para ele, não é somente o Deus que está longe lá no céu sem se importar comigo. Ele diz: Yahvé é meu. Já parou para pensar nisso? Yahvé é meu. Meu pastor. Davi está dizendo que Deus deu a ele a bênção maravilhosa de ter um relacionamento íntimo e pessoal com o ser mais poderoso do universo, com o ser mais incomparável, com o ser mais glorioso. Davi é ovelha do grande Deus. Davi pinta essa metáfora diante dos nossos olhos,
porque na sua juventude, você sabe, ele foi pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas de seu pai. E ficava noites ao relento no deserto, sozinho, isolado, compondo salmos. E naquela solidão do deserto, no calor do dia, no frio da noite, nas lutas contra ursos, leões e mercenários, Davi teve o privilégio de ser pastoreado pelo próprio Deus eterno. E ali começou a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Então, se lembrando do cuidado que tinha com as suas ovelhinhas, entendeu que ele próprio é uma ovelhinha do Senhor. E diz: Yahvé é o meu pastor. Consequentemente, se Yahvé, esse Deus glorioso, é meu pastor, nada me faltará. Todas as minhas necessidades serão supridas. E Davi, então, ao falar de Deus como pastor, nos mostra que Ele é nosso sustentador. Nada me faltará. Eu não sei se você sabe, mas o sonho de consumo da ovelha é pasto verde e água. Você talvez sonhe nesse ano em comprar uma casa maravilhosa. Talvez você projetou em comprar o carro do ano. Talvez você está sonhando em pedir aquela menina em namoro ou em casamento. Ou seu desejo seja viajar para a Disney no meio do ano. Sabe qual é o sonho da ovelhinha? Pasto. Quando ela dorme de noite e sonha, ela vê pastos verdejantes, ela faz bé, bé. E Davi diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Davi está dizendo que o Senhor alimenta a alma dele. Ele me leva para junto das águas de descanso. Um homem que teve uma vida de tantas guerras e tão atribulada, sabe que somente a palavra de Deus pode alimentar a sua alma. Só a palavra de Deus pode dessedentar a sede e satisfazer o vazio do seu coração. O Senhor lhe dá descanso quando mata a sede da sua alma com o seu espírito. Por isso Davi diz: Ele refrigera a minha alma. Esse verbo usado para refrigerar aqui é o mesmo verbo usado no Salmo 126 para dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. Significa que o Senhor é quem reaviva a nossa alma, é quem nos dá a restauração, é quem renova a nossa alegria, é quem renova as nossas forças, para que vivamos cheios de esperança, de alegria e de força durante todos os dias da nossa vida, restaurados pelo próprio Deus. O Deus que é o nosso pastor é o nosso sustentador. Ele alimenta a nossa alma com a sua palavra, Ele nos dessedenta com o seu Espírito Santo, Ele nos dá a sua restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse Deus que é nosso pastor não é só nosso sustentador, Ele é o nosso guia. O texto diz: me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus te guia por caminho reto, irmão. Ele não vai te guiar por caminhos tortuosos. Ele não vai te levar a pecar. Ele vai trazer você de volta para a presença dEle. Ele vai te guiar pela vereda da justiça. Por que Ele vai fazer isso? Porque você é a coisa mais linda do mundo? Você fala: pastor, porque eu sou uma coisinha linda de Jesus. Não é linda, não. Ele vai te guiar por amor do nome dEle. Porque Ele se comprometeu em te salvar e em te conduzir até o céu. E Ele vai te guiar apesar de você, muitas vezes, ainda que o seu coração seja fugídio e queira desviar-se dEle, Ele vai guiar você pelas veredas da justiça até a glória celestial. E Ele fará isso porque Ele ama o nome dEle, porque Ele se comprometeu em salvar você. Ele vai te levar para a glória. Esse salmo, irmãos, traz para mim uma lembrança maravilhosa. Eu fui pastor em Santiago do Chile 7 anos. Eu era pastor no setor oriente de Santiago, numa igreja de classe média alta, uma igreja em que todos falavam pelo menos 3 idiomas.
E eu tinha ovelhas ali dos Estados Unidos, da Holanda, do México, gente do mundo inteiro. Alguns alunos de Harvard que iam fazer intercâmbio no Chile se tornavam ovelhas nossas. Nós escrevemos a igreja na embaixada dos Estados Unidos. E muitos dos líderes da igreja eram executivos internacionais. O Chile, como é um país pequeno, precisa fazer negócio com o mundo inteiro, senão não sobrevive. E na nossa igreja tinha muitos executivos que viajavam para o mundo inteiro. E quando os executivos vinham para o Brasil, era um problema sério. As mulheres chilenas ficavam desesperadas, porque elas falavam: pastor, as mulheres brasileiras são bonitas demais. E algumas delas, meio desavisadas, achavam que no Brasil as mulheres ficavam todas na rua como no carnaval do Rio de Janeiro. Pastor, meu marido vai para o Brasil, não vai conseguir ser fiel. Eu falei: peraí, mano, é desse jeito assim não. Não é bagunçado assim não. O Brasil inteiro não é assim não, a senhora vai devagar. Tem mulher de Deus no Brasil. E certa vez um jovem executivo, pai de filhos pequenos, vinha para o Brasil. E na época não existia Latam, existia Lantile. E aquele jovem executivo estava ali no aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago. E o voo que saía da LAM passava aqui em Guarulhos e parava lá no Galeão, no Rio. E aquele jovem executivo me contou que estava ali, foi na época que estava sendo trazido para a América do Sul smartphone. Tecnologia chega antes no Chile do que aqui. E aí ele disse que lá estava uma bela mulher, esperando ali, naquela antessala, antes de entrar no avião. E a mulher, ele achou que ela era carioca, ela deu um tchauzinho para ele assim, deu um sorriso. E ele disse que deu um tchauzinho de volta. Casado, pai de filhos pequenos. E ele disse que de repente ela tirou o smartphone e tirou uma foto dele. E deu um sorriso para ele. E ele disse que sorriu de volta. E aí depois ela tirou outra foto dele e mostrou. Aí ela fez assim para ele. Dedo do capeta, né? E ele falou assim: pastor, eu levantei. Eu levantei para ir para o rumo dela. E quando eu levantei, veio na minha mente o Salmo 23:3 que diz: me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu levantei, pastor, e quando eu estava indo no rumo dela, eu virei para o outro lado. E a sua família foi salva. E ele não caiu em adultério, por causa do poder deste versículo da palavra de Deus, que diz que o Senhor me guiará pelas veredas da justiça. Deus não te guia em falcatrua. Deus não te guia em corrupção. Deus não te guia em mentira, em inveja, em difamação. Deus não te guia em adultério. Deus te conduz por caminhos retos. Que 2023 para você seja um ano de caminhos retos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas esse Senhor que é pastor, a quem nós devemos conhecer como pastor, é nosso sustentador, é nosso guia, mas é nosso protetor. Davi pinta um quadro. Ontem no velório da nossa querida irmã Olinda, sogra do nosso presbítero Herrera, eu preguei nesse versículo 4. E esse versículo 4 fala que o vale de sombra de morte é uma realidade para o crente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas o vale da sombra da morte para nós não é razão de desespero. Porque a morte para nós é só uma ponte para que nós nos encontremos mais intimamente com Jesus. E é por isso que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Irmãos, ontem eu estive no culto de ofício fúnebre da dona Olinda, e como eu fui abençoado. Nosso presbítero Ernesto contou para nós que na sexta-feira eles estavam ali, ela já estava em coma no hospital, e então eles foram lá orar com ela, e eles não sabiam se ela tinha consciência ou não. E quando eles estavam se despedindo dela,
Então eles estavam para sair, de repente ela abriu os olhos. E quando ela abriu os olhos, eles voltaram e cantaram o hino que ela mais amava, juntos. E quando eles terminaram de cantar, nosso presbítero Ernesto orou e ela morreu. Eu falei, presbítero Melino, para a Cleusa assim, eu quero morrer desse jeito aí. Ela morreu. E você está num velório de crente, a família sofrendo, mas a presença de Jesus ali. O Senhor está conosco no vale da sombra da morte. E aí ele diz que a sua vara e o seu cajado nos consolam. O que é o bordão, o que é a vara, irmãos? A vara era um pedaço de pau menor, pontiagudo, certo? E com a vara o pastor protegia o rebanho. Então naquele dia em que o leão veio e tomou a ovelhinha de Davi, Davi correu pelo leão, pegou na barba dele, subiu e pegou a vara e fincou no pescoço. Provavelmente fincou a vara no pescoço. Ou quando o urso levava uma de suas ovelhinhas, ele veio pequenino, sobe nas costas do urso e finca a vara nas costas do urso e o urso cai morto. Provavelmente. A vara é para defender as ovelhas. Mas além da vara, o texto fala do cajado. E o cajado já é um pedaço de madeira maior, curvilíneo. E eu não sei se você sabe, ovelha tem problema de visão. Ovelha vê mal. E é por isso que quando o pastor vai guiar a ovelha, ele bate o cajado no solo. E quando ele bate o cajado no solo, a ovelha ouve o cajado e segue o pastor. Mas o cajado é curvilíneo, sabe por quê? Porque como a ovelha vê mal, às vezes ela tem a tendência de se desviar. E quando ela vai se desviar, ela pode cair no precipício. E quando o pastor vai salvá-lo, então ele toma aquele cajado grande e pega o cajado e puxa a ovelha pelo pescoço. E a ovelha é livrada da morte. O cajado é para dirigir, é para livrar. Mas o cajado também serve para disciplinar a ovelha, sabe por quê? Porque a ovelha é um animal maravilhoso, dá lã, dá leite, mas às vezes morde e dá coice. Então quando a ovelha fica rebelde demais, o pastor pega o cajado, bota na coxa da ovelha e faz assim, e desloca a perna dela. E aí ela não pode andar. Aí o pastor coloca a ovelha no colo, e ela sente o cheiro do pastor. E ela então sabe quem cuida dela. E ela vai ser curada para nunca mais se tornar uma ovelha rebelde. Deus nos consola com a sua vara, quando nos defende com a sua palavra. Deus nos consola com o seu cajado, mostrando-nos o caminho que devemos seguir, livrando-nos dos precipícios da existência e corrigindo-nos na nossa maldade e no nosso pecado. O Senhor nos protege, ainda no vale da sombra da morte. Portanto, meu irmão, minha querida irmã, não se desespere se você está vivendo momentos difíceis. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu me lembro de Lutero, depois que saiu do tribunal de Worms, sequestrado por Frederico, está no castelo de Waterburgo, traduzindo o Novo Testamento, o faz em 3 meses, depois o Antigo Testamento, cercado de muralhas naquele castelo, adota o codinome de Irmão Jorge, deixa a barba crescer, e a Reforma está enfrentando grande luta na Alemanha, e ele então traduzindo as Escrituras, vê aquelas muralhas, olha para o Salmo 46 e compõe um hino maravilhoso que diz: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo o transeagudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, triunfa na batalha. Se o diabo se levantar contra você, o Senhor é a tua defesa. O Senhor é o teu protetor.
O Senhor é o teu castelo forte. Portanto, coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Conheça o Senhor, porque Ele é o seu pastor. Como o seu pastor é o teu sustentador, é o teu guia, é o teu protetor. Não tenha medo de diabos. Não tenha medo de demônios, não tenha medo de homens, não tenha medo de enfermidades, não tenha medo da morte. Porque Paulo disse, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada separa você do amor de Deus. Amém, meu irmão? Aleluia, calvinista, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Conheça ao Senhor. Por quê, pastor? Porque Ele é o teu pastor. Que em 2023 você se comprometa a buscar a face do Senhor, a ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele, para ser pastoreado por Ele mesmo e crescer espiritualmente e ser vitorioso em todas as situações. Que em 2023 Deus te dê a bênção de conhecer mais e mais a nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mas pastor, por que conhecer o Senhor? Porque Ele é o nosso pastor. Mas em segundo lugar, o nosso texto diz, porque Ele é o nosso anfitrião. Por que conhecer ao Senhor? Porque Ele é o nosso pastor. Mas em segundo lugar, o texto diz, porque Ele é o nosso anfitrião. Vamos ler versículo de número 5? Vamos lá? Eu vou ler uma vez, a igreja a segunda vez. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Vocês, vamos lá? 1, 2, 3. Preparas-me. Davi é um homem de guerra. Muitas pessoas desejam a sua morte. Seu próprio sogro, o rei Saul, provavelmente o perseguiu por quase uma década. Muitas pessoas desejaram a morte de Davi. Mas Davi sabe que ele é o escolhido do Senhor. E ele então pinta um quadro no qual o Senhor resolve dar um banquete para Davi. E todos nós, ao olharmos para a Bíblia, irmãos, de maneira correta nos colocamos como servos do Senhor. Mas o Salmo 23 é surpreendente, porque quem arruma a mesa para Davi é o Senhor. Davi senta na cabeceira da mesa e o Senhor estende, amado irmão, a toalha na mesa. O Senhor coloca toda a prataria na mesa. As louças estão na mesa. O Senhor honra a Davi. Diz o texto, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Todos os inimigos de Davi estão sentados ali, vendo o que Deus está fazendo, mostrando que ele é o ungido do Senhor, o servo do Senhor. O texto diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. A unção, querido amigo e irmão, significa que Davi é capacitado e o escolhido de Deus para reinar sobre o povo de Deus, para reinar sobre o Israel de Deus. Unção significa, amado irmão, reconhecimento e capacitação. O Senhor capacita Davi e o unge com o poder do seu Espírito. Mas ele diz mais, além de ser honrado e recebido por Deus num grande banquete, e de ser ungido como rei para servi-lo, ele diz que o seu cálice está transbordando. Sabe o que significa isso? Que o seu coração está transbordando de alegria.
O Salmo 103,15 diz que o fruto da vida alegra o coração. Então o Senhor colocou o vinho no cálice de Davi a ponto de derramar. Ele diz: a minha alma está transbordando de alegria. Igual quando você canta: meu coração exulta e de alegria eu canto. Davi está assim. Querido amigo e irmão, o que Davi está dizendo para mim e para você? Que nós não devemos buscar honra e glória para nós. Que no momento certo, quem nos honra é o Senhor. É algo para nos deixar perplexos, mas a Bíblia promete isso. Se você ler 1 Pedro 5, 5 e 6 comigo, vai dizer assim, ó: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, Ele promete que vai nos exaltar. Não fui eu que falei isso, está na Bíblia. Mas não sou eu e você que determinamos a hora, e nem somos nós que buscamos a nossa própria exaltação. É Deus que sabe a hora certa de nos honrar. É por isso que nós devemos nos humilhar. É por isso que eu gosto tanto daquele Salmo 131 que Davi disse: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Por certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, é a minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, lá em Santiago nós vivemos algo maravilhoso. Em algumas famílias reformadas do Chile, aprenderam um costume dos Estados Unidos. E depois eu li esse costume no livro chamado Sabedoria para a Vida Familiar, de Chuck Swindoll. E aquele costume é o seguinte, e eu fui surpreendido com isso no primeiro ano do Chile, até não reagi muito bem, mas no ano do meu aniversário, o povo chileno era muito festeiro. No dia do aniversário do pastor, eles paravam tudo e faziam uma festa de arromba. Toda a igreja se reunia, podia ser um dia da semana à noite, era 200 pessoas, era um negócio assim, exponencial. Todos os anos foi assim. E um dia foi meu aniversário. E fizeram um jantar maravilhoso. E aí, quando eu fui jantar, peguei meu prato para comer, e me deram um prato grande, bem bonito, com um galo pintado no meio, e na borda estava escrito assim: Oi, tu eres uma persona muy especial. E me deram o prato e falei: não quero esse prato não, que besteira é essa? Tira isso daqui, bobeira. Não, pastor, não, gente, que bobeira é essa? Todo mundo aqui é igual, ninguém é especial não. Eles: pastor, se o senhor fizer isso, o senhor vai nos ofender. Esse é o nosso costume. Quando alguém é importante para nós, nós honramos essa pessoa. Seja no dia do aniversário, seja no dia do casamento, seja no dia em que essa pessoa passa no vestibular, ou que ela passa no exame da prova de advogados, ou que ela conclui a sua especialidade em medicina. Nós entregamos esse prato como uma expressão de carinho e amor. Oi, tu eres uma persona muy especial. E eu aceitei, irmãos. Como é importante, muitas vezes, nós sermos gratos pela vida das pessoas que nos servem. Eu fico perplexo porque no Brasil, nós só reconhecemos o valor das pessoas depois que elas morrem. E aí você está lá diante do féretro: fulano foi uma bênção. Há tantos anos atrás, leu um versículo para mim e Deus me restaurou. Fulano morreu e nem ficou sabendo. Por quê? Nós somos tão maus e não sabemos agradecer em vida. A Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Para todo mundo é muitas vezes mais fácil chorar com os que choram. Mas quando o seu irmão está se alegrando, cuidado para não se orgulhar. Será que não é inveja no coração? Que Deus nos ensine a nos alegrarmos com os nossos irmãos. Que Deus nos ajude a sermos bênção para animar e honrar uns aos outros. Se Deus nos ensina na palavra dele que quando nós nos humilhamos, ele vai nos honrar, que nós saibamos honrar aqueles irmãos e irmãs que caminham conosco.
para aliviar-lhes o sofrimento na caminhada, para que eles tenham ânimo para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Então, meu irmão, se humilhe diante da presença do Senhor. Esse texto se aplica ao nosso Messias, que foi ungido e deu sua vida na cruz para nos salvar. E Deus então deu a ele a vitória sobre a morte. Na ceia ele celebrou diante do seu inimigo que ali estava e o traiu. Mas ele ressuscitou e vive está. Ele é o nosso grande Salvador. Ele é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus exalte o nome dele na sua vida. E que você saiba que mesmo nos momentos mais difíceis que você vier a viver em 2023, o Senhor cuida de você. Não precisa procurar aplauso de homens. Não precisa esperar tapinha nas costas. Sabe por quê? Porque a honra que vale é a honra do Senhor. A multidão pode dizer para você no domingo: Hosana, bendito que veio em nome do Senhor. Só para chegar na sexta-feira de manhã e gritar: crucifica, 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 crucifica. Que nós busquemos a glória de Deus. E Deus, a seu tempo, nos honrará. Que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Conheça o Senhor. Mas, pastor, o que este salmo tem para nós em último lugar nesta manhã? O texto diz: conheça o Senhor. Por que, pastor, conhecer o Senhor? Você tem buscado conhecer a Deus cada dia mais e mais intimamente. Conheça o Senhor porque Ele é o seu pastor, porque Ele é o seu anfitrião, mas em último lugar porque Ele é o seu companheiro. Conheça o Senhor porque Ele é o seu companheiro. Versículo de número 6. Leamos todos juntos, irmãos e irmãs. Vamos lá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No nosso Brasil, amados irmãos, nós não temos muito esse costume. Mas na cultura americana e na cultura hispânica, há muitas vezes o costume de dar às mulheres nome de alguns atributos de Deus, ou até do próprio fruto do Espírito. Então, por exemplo, lá no Chile tinha muitas irmãs que se chamavam Paz. Havia algumas irmãs que se chamavam Providência. Providence, também nos Estados Unidos você vê isso. Eu tinha uma ovelha que se chamava Constança, que significa perseverança. Talvez você fosse dessas culturas e olhasse desavisadamente para o texto e pensasse que duas moças estão acompanhando Davi. De um lado a bondade e da outra a misericórdia, né? Mas não é isso que o texto está falando. Bondade e misericórdia que vão seguir a Davi todos os dias da sua vida são dois atributos de Deus. Bondade é o atributo de Deus que é o fruto da sua benevolência, que é a principal razão pela qual Ele nos abençoa. É porque Deus é bondoso que Ele nos dá a sua graça. É porque Deus é bondoso que Ele tem paciência conosco. É porque Deus é bondoso que Ele é longânimo com a sua criação. É porque Deus é bondoso que Ele te sustenta. É porque Ele é bondoso que Ele também tem misericórdia de você. É porque Ele é bom que Ele perdoa os teus pecados. Deus é infinitamente bom. E a bondade dEle vai seguir você todos os dias da sua vida. Mas além de bondade há um outro atributo, que é como a outra face da mesma moeda, que é a misericórdia. E a misericórdia é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a sua ira. Nós merecemos que o Senhor nos jogue no inferno. Mas a misericórdia retém a mão da ira de Deus e faz com que Ele coloque o seu coração na nossa miséria e se compadeça da nossa maldade e sinta a nossa dor.
Eu costumo pintar misericórdia. Alguns jovens aqui da igreja já ouviram essa ilustração há alguns anos, até caricaturizam com isso. Mas eu costumo pintar a misericórdia como se Deus viesse irado com uma lança, como um guerreiro, pronto para nos destruir e cravar-nos na parede. E Jesus entra no meio e é cravado no nosso lugar, porque Ele foi cravado no nosso lugar. Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades. Quando Davi diz que bondade e misericórdia certamente o seguirão todos os dias da sua vida, sabe o que ele está dizendo? Que ele vai ser amigo íntimo de Deus todos os dias da vida dele. Que ele vai andar num relacionamento vivo e pessoal com Deus que é bondoso, com o Deus que é misericordioso. E por causa da sua bondade, da sua misericórdia, o Senhor nunca vai se apartar dele. Deus é o seu companheiro. E por isso ele diz então, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, ele viverá adorando a Deus todos os dias. Porque Deus é o seu grande companheiro. Deus é o seu melhor amigo. Deus é o Deus que estará com ele todos os dias da sua vida. O nosso texto está dizendo que nós podemos conhecer ao Senhor, porque Ele é o nosso melhor amigo, porque Ele é o nosso companheiro, porque Ele cuida de nós. Que bênção maravilhosa, irmãos, que bênção maravilhosa. Alguns dias atrás eu me lembrei daquela história que eu vi quando menino numa repartição pública. Um homem que morre, chega nos céus, olha para trás, vê a sua vida inteira como 2 pares de pegadas na areia, conclui que o Senhor sempre esteve ao lado dele, mas nos momentos mais difíceis há somente 1 par de pegadas na areia. Então ele se volta para o Senhor Jesus e diz: Senhor Jesus, durante toda a minha vida eu vi que tu sempre andaste comigo, mas nos momentos mais difíceis há somente 1 par de pegadas na areia. Senhor, por que tu me abandonaste nos momentos mais difíceis da vida? E o Senhor dá um sorriso e olha para ele e diz: filho, nos momentos mais difíceis da tua vida eu não abandonei você. Nos momentos mais difíceis da tua vida eu te carreguei no colo. O Senhor te carrega no colo. Talvez você ache que a tribulação está difícil demais. Talvez você pense que não vai aguentar o sofrimento que está enfrentando. Mas pasme comigo, você só tem avançado porque o Senhor tem te carregado no colo. Você só tem seguido firme adiante porque a bondade e a misericórdia do Senhor estão com você. Então, diante das tempestades, das lutas, dos problemas, não se desespere, não se desanime. Se Deus deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, no seu lugar, Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Confie no Senhor, Ele cuida de você, Ele é o seu companheiro. Se o Senhor é o seu companheiro, que nesse ano que se inicia, você busque ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. O imperativo do texto é claro: conheça ao Senhor. Você tem buscado conhecer ao Senhor? Você reconhece que o Senhor é o seu pastor? Que supre todas as suas necessidades? Que guia a tua vida e te protege? Você reconhece que o Senhor é o teu anfitrião? Que você tem que se humilhar na presença dEle e Ele é quem vai te exaltar? Você quer caminhar intimamente com Deus, com sua bondade e misericórdia,
durante todos os dias da sua vida? Nesta manhã, o Senhor diz para você que a maior bênção que você pode ter em 2023 é conhecer ao Senhor Jesus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor morreu por você. Se você quer caminhar com Ele, nesta manhã arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu único Senhor e Salvador. Peça a Ele que te perdoe da vida errada que você tem levado. E diga: Senhor, porque Tu me amaste, me compraste com Teu sangue na cruz, ressuscitaste e vivo estás. Eu quero viver para Ti. Em 2023, dá-me a bênção de conhecer-Te mais. Que em 2023, Deus te dê a bênção de conhecê-lo mais. Conheça ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.